As pessoas fazem a menor ideia do que é que fazem os CIS em Portugal. Sabem o que é que fazem os serviços de informações em Portugal. Quem é que vigiam? Que meios é que usam para vigiar? Como é que fazem escutas? Que estão proibidos por lei de fazer. E agora há um projeto de lei destinado a legalizar a prática legal que eles vêm a ter há X anos esta parte. De escutarem, não só fazerem interseções de conversações telefónicas, como fazerem escutas direcionais, interceptarem mails, interceptarem faxes, etc, etc, etc. Para alimentarem bancos de dados ao serviço de quem? De quem é que os senhores pensam que uma parte significativa das pessoas que estão aqui dentro desta sala estão fichados para quê? Constam de um banco de dados com a informação de quê? Este homem que está aqui ao meu lado, pensam que não está lá? Claro que está lá. Porque é uma pessoa que diz aquilo que em consciência acha que deve ser dito, é um democrata e, portanto, é um alvo a bater. E essa é a postura, eu chamo a atenção disto, sei perfeitamente que estou a falar para muitos concidadãos meus que serão próximos ou até votantes, ou militantes, ou simpatizantes do Partido Socialista. Eu chamo a vossa atenção para essa circunstância porque exatamente o facto de não se ter refletido sobre isto e se ter aceito, o Partido Socialista tem estado a limpar as cavalariças do poder para a seguir entre a metade das eleições seguintes e a seguir vêm os partidos de direita e têm os instrumentos de repressão todos devidamente afinados e preparados. E se nós hoje temos serviços de informações em roda livre, quer os centrais da República, quer cada polícia tem neste momento o seu serviço de informações, a recolher informações, a filmar, a fotografar, sem autorização nenhuma da Comissão Nacional de Proteção de Dados, a fichar, a criar bancos de dados pidescos dos cidadãos mais ativos e mais combativos. Nós temos um sistema penal que, como se viu pelos exemplos que já aqui foram dados, permite perfeitamente encarcerar um indivíduo sem culpa formada e sem dizer um único facto concreto que ele é acusado, mas entretanto bombardear a opinião pública com toda uma versão de uns supostos acontecimentos que não só tem duplo efeito, que eu também quero chamar a vossa atenção, é que por um lado queima aquela pessoa completamente, do ponto de vista da sua imagem perante a sociedade, mas tem outro efeito, é que afunila completamente o caminho da própria justiça. Depois de tudo o que se passou até agora, os senhores acham que há algum procurador neste país que tenha a coragem de lavrar um despacho de arquivamento daquele processo? Mesmo que o Dr. Rosário Teixeira lhe desse o badagaio e se fosse embora e viesse um outro, os senhores acham que há algum procurador que, ao fim de 7 meses, 8 meses de prisão sem culpa formada, sem apresentação de nenhum, chega ali e diz despacho de arquivamento, não se apurou nada? Porque sabe perfeitamente qual era a pergunta que as pessoas iam fazer a seguir. Então como é que é possível que sem um único facto sustente uma acusação se tenha tido uma pessoa 8 meses atrás das grades? Brincadeira é esta? Então andou a justificar-se a prisão preventiva a dizer que havia fortíssimos indícios disto e daquilo outro. Portanto, este esquema de alimentação de uma certa versão sobre o processo visa também afunilar o próprio caminho da justiça e tornar difícil que ela siga qualquer outro caminho. Ora, isto não é tolerável. Esta judicialização da vida política é uma forma de ditadura disfarçada de legitimação judicial, mas nem por isso deixa de ser menos ditadura. E por isso nós devemos, só há uma forma de reagir perante a ditadura, é lutar, e lutar com coragem, lutar sem dar um passo atrás, porque nós estamos aqui a defender o futuro do país. É disso que se trata, verdadeiramente. E alguns pensarão, bom, isto não é bem assim, isto porventura é um bocado exagerado, talvez não seja muito correto dizer que nós temos hoje uma justiça de direita e de extrema-direita. Os senhores digam um único juiz de esquerda que conhecem. Digam, façam o favor depois na fase de me explicar onde é que está um único que não tem exatamente esta concepção, que não desempenha o papel de sancionar, o meter na cadeia. Quem é que os senhores pensam que estão atrás da grade? Quem é que os senhores pensam? Exatamente. É isso mesmo, estão os pilha-galinhas, estão a pessoa que furtou designadamente por situações de necessidade. Agora, a grande criminalidade, aqueles que mereciam estar atrás das grades,
que roubaram o povo e o país em dezenas de milhares de milhões de euros, e esses passeiam-se impunemente em Portugal. Mas nós temos, inclusive, como é no caso dos submarinos, o supremo absurdo: na Alemanha têm sido condenados os corruptores, mas em Portugal não haver corrompidos. Portanto, temos uma corrupção que houve alguém que fez, mas depois em Portugal não se consegue identificar quem tenha sido corrompido. E eu acho que é muito importante dizer que chamar a atenção onde é que conduz o oportunismo relativamente a esta matéria. Porque, repito, se isto hoje é uma justiça de direita e de extrema-direita, o Partido Socialista criou estes instrumentos todos. E mais, quando se lhe chamou a atenção, reagiu mal. E mais, o atual líder do Partido Socialista foi ministro nos governos de Sócrates e antes disso nos governos de Guterres, e em alguns deles com responsabilidade direta da pasta da Justiça, e defendeu este modelo que nós temos neste momento, do Ministério Público que faz o que quer no processo de crime, de uma instrução que é uma farsa. Supostamente, só para explicar essa última coisa e já concluo, mas porque poderá haver, enfim, caros amigos e amigas conheçam isso, mas outros não. O processo de crime tem neste momento duas fases, digamos assim. Numa primeira fase é o Ministério Público que dirige as investigações e chega ao fim e ou acusa ou não acusa. Se acusa, o arguido tem o direito de requerer a abertura de instrução, que é levar os elementos que constam do processo perante uma entidade supostamente isenta e imparcial, para que esse juiz profira uma decisão que confirma a decisão de acusação do Ministério Público, nessa altura chama-se despacho de pronúncia, ou conclui que não há elementos suficientes para levar aquela pessoa a julgamento e faça um despacho de não pronúncia. Agora reparem uma coisa. No fim do processo de inquérito, o arguido então que foi objeto de um despacho de pronúncia pode requerer a abertura de instrução perante um juiz de instrução independente e imparcial que vai examinar. Isso, no caso concreto de que nós temos estado aqui a falar, significa o quê? Que no fim do despacho do Dr. Rosário Teixeira, o arguido pode requerer a abertura de instrução para que um juiz independente e imparcial, sem nenhum prejuízo sobre a matéria, como o Dr. Carlos Alexandre, decida se confirma ou não a acusação do Ministério Público. Estão a brincar connosco. Estão a brincar com coisas extremamente sérias, mas é este o processo de crime que nós temos em Portugal, e a verdade é que isto resultou das sucessivas reformas que foram sendo introduzidas no penal e no processo penal, designadamente pelos governos do Partido Socialista. E, portanto, agora que nós estamos numa época de uma enorme gravidade, porque nós estamos a assistir à destruição do nosso país, à venda a retalho do nosso país, à transformação do nosso país numa colónia da Alemanha, onde os mais fundamentais recursos do nosso país, chamo só a vossa atenção para uma coisa que ninguém fala, publicamente. A Europa, neste momento, está a construir um conceito chamado mar europeu. O mar europeu significa o fim dos mares nacionais. Significa que em vez de haver o mar português, o mar espanhol, o mar francês, etc., passa a haver um mar europeu. Quem é que os senhores pensam que vai mandar no mar europeu? Claro, como é óbvio, quando muito haverá setores ou regiões desse mar europeu. Uma delas poderá ser a região ibérica. Quem é que os senhores pensam que na área da região ibérica vai ser o delegado, o serventuário da Alemanha para gerir o mar? Exatamente a Espanha. Portanto, é disto que se está a passar neste momento. E nós estamos a ser arriscados, por via de Miguéis de Vasconcelos, que estão aqui pura e simplesmente à espera de cumprir a sua tarefa, de vender completamente o nosso país, para irem para os seus tachos na Europa, onde aliás já alguns lá estão. Neste momento em que nós estamos a ver que os nossos jovens estão a ser empurrados para ir lá para fora, reparem, temos 130 mil pessoas a emigrar por ano, das quais a grande maioria jovens e jovens altamente qualificados, que o país suporta, e bem, a respectiva formação, e depois que não têm emprego vão alimentar as economias dos países mais desenvolvidos da União Europeia. Nós temos 2,5 milhões de pessoas a viver abaixo do limiar mínimo de pobreza. Temos mais de 1 milhão de reformados e de pensionistas que têm pensões abaixo do salário mínimo nacional. Nós temos 30% das crianças portuguesas a passar fome.
Temos os nossos velhos a aparecer nos serviços de urgência dos hospitais com doenças absolutamente indignas numa sociedade minimamente desenvolvida, como seja o escorbuto, a inanição, ou seja, a fome. Pessoas de idade que desmaiam nas ruas e que se pensa que teve um ataque cardíaco ou um AVC, e quando chega ao hospital se verifica pura e simplesmente aquela pessoa está à fome há 2 ou 3 dias e desmaiou por isso. Portanto, numa situação destas, os senhores não tenham a menor dúvida, é esta justiça que vai servir para amordaçar, encarcerar, tentar silenciar aqueles que recusam que o seu país seja destruído e vendido desta maneira. E, portanto, trata-se de uma batalha muito mais ampla do que a simples discussão de uns artigos do Código de Processo Penal. E quanto àqueles que acham que isto não é uma coisa, bom, está bem, pode ser que um dia, isso agora não é comigo. Eu recordo, como tenho recordado muitas vezes, um poema que costuma ser atribuído ao Bertolt Brecht, mas é verdadeiramente um pastor protestante, Martin de Wiener, que era um lutador anti-nazi, que foi perseguido pelo regime nazi, que escreveu o seguinte: primeiro levaram os judeus, mas não falei por não ser judeu. Depois perseguiram os comunistas. Nada disse então por não ser comunista. Em seguida castigaram os sindicalistas. Decidi não falar por não ser sindicalista. Mais tarde foi a vez dos católicos. Também me calei por ser protestante. Então, um dia, vieram buscar-me. Mas por essa altura, já não restava nenhuma voz que em meu nome se fizesse ouvir. Por mim, eu respondo, não vou por aí.